crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula número 65 para você, criança de terceiro ano. Eu sou a professora Grace. Vamos para os materiais de hoje que vamos utilizar: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. E é claro, vamos identificar a nossa aula no caderno. Coloque a data de hoje como o dia, o mês e o ano. Embaixo da data, coloque o seu nome completo. Se você ainda não sabe escrever o seu nome completo, utilize seu crachá. Ele vai ajudar você. E depois do nome, número da aula. Aula 65, um tracinho LP, que significa língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para que você faça isso com muito capricho e eu já volto.
Então, aula identificada, vamos relembrar o que fizemos no encontro passado? Vamos lá! Trabalhamos com alguns personagens que a Clara Gomes pensou, que são os bichinhos de jardim. Olha a Clara Gomes, que linda que ela é. Essa foto quem tirou foi um fotógrafo chamado Nelson Toledo. Vejam que por cima da Clara Gomes tem um filtro de bichinhos de jardim, porque ela é a autora desta turma. O que mais que fizemos no encontro passado? Conhecemos alguns bichinhos de jardim. A Genoveva, o Mauro, a Maria Joaninha Cascudo, o Caramelo, a Brigitte, o Tuta e o Meleca. Eu falei um pouquinho sobre cada um deles. E eu trouxe algumas tirinhas que mostravam especificamente a personalidade do Caramelo, da Maria Joaninha e do Tuta. Lembram? Os outros personagens a gente vai conhecendo conforme a nossa vida vai passando, certo? O que mais que fizemos? Eu lembro que eu trouxe para vocês muitos balões. Olhem a tela de vocês. Olha quantos balões que a professora trouxe. Será que são todos os balões? Não, tem outros balões. Existem outros também, só que a nossa aula não dura tanto tempo, né? Então eu trouxe para vocês balões de fala, de pensamento, de grito, de fala eletrônica, balão que representa o amor, a caixa do narrador, né? A música e também a ideia, quando o personagem tem uma grande ideia. São só alguns balões que existem. Na vida também, enquanto você estiver lendo outras histórias, você vai ver outros balões, você vai encontrar outros balões e pelo contexto da história você vai entender a funcionalidade daquele balão. Lembro também que eu trouxe para vocês as expressões faciais, que são recursos utilizados pelos autores das histórias em quadrinhos, das imagens, né, que ajudam você a compreender melhor a história que você está lendo. Será que existem só essas expressões faciais? Não, existem muitas outras. Quando que você vai conhecê-las? Quando você estiver com o gibi na mão, quando você estiver fazendo diferentes leituras, você vai poder analisar melhor essas diferentes expressões e compreender melhor o texto. Tudo bem? E hoje, vamos fazer o quê? Eu trouxe para vocês dois textos que nós trabalhamos nas aulas anteriores. E vamos poder comparar. Mas professora, você trouxe muitos textos. Eu lembro que nós trouxemos muitos slogans, né? Muitas campanhas publicitárias. Qual que eu escolhi? Qual eu escolhi para que a gente pudesse fazer essa comparação hoje? Essa aqui, ó. Observe a sua tela. Trouxe aqui a campanha, né? Lá do Exército da Salvação, que tem o seguinte slogan: retiramos brinquedos, entregamos alegria. Lembram que nós conversamos muito sobre slogan? Quem é que faz o slogan? É um profissional chamado publicitário. O publicitário elabora com muita criatividade diferentes slogans para que ele possa convencer as pessoas a participarem de determinada campanha. Então, eu trouxe este texto. E qual é o segundo texto que nós vamos comparar com ele? Trouxe a tirinha Melhor Humanidade. Vamos reler novamente para que você possa lembrar? Vamos lá. Está aqui o Caramelo e o Mauro. Vejam a amorosidade do Caramelo, percebam. A humanidade vai melhorar com isso tudo? Não sei. Mas nós temos uma missão: encontrar o que é melhor e mais belo, olhar para além da brutalidade de hoje, em nome do amor. Certo? Então, vamos comparar esses dois textos? Vamos lá? Trouxe aqui para vocês o nosso quadro. Esse aqui é um quadro comparativo.
Aqui eu tenho o texto número 1, o texto número 2. Então, a informação e a gente vai preenchendo as colunas conforme as orientações corretas. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os textos? Na linha dos textos, eu trouxe o texto número 1, que é o nosso cartaz da nossa campanha publicitária. E o texto número 2 é a nossa tirinha produzida pela Clara Gomes. Muito bem. Qual era agora o assunto do texto número 1? Sobre o que falava? Qual era o assunto desse texto aqui? Qual era a finalidade dele, né? Era a doação. A finalidade daquela campanha publicitária era convencer as pessoas que fizessem doação de brinquedos. Diferente do assunto da tirinha. Qual será o assunto que a autora pensou lá quando estava inventando aquela tirinha? O que será que ela pensou? Que assunto ela pensou em colocar naquela tirinha? Vamos ler? Atitudes de humanidade. A autora elaborou esta tirinha pensando em fazer você refletir sobre atitudes que fazem bem à nossa humanidade. E, inclusive, ela, além desta tirinha, ela proporcionou que a nossa aula ficasse muito mais rica com relação a palavras. Lembram que nós trouxemos para a nossa aula que são diferentes atitudes que representam a humanidade nas pessoas? Lembram disso? Só você voltar às páginas do seu caderno que você vai lembrar as palavras que nós colocamos lá. Depois, então, textos, ok. Assunto, ok. Assuntos diferentes. Para quem foi escrito? Quando o publicitário pensou em elaborar esta propaganda, em quem ele pensou? Para quem ele escreveu? Ele escreveu pensando em atingir, pensando em convidar para aquela doação tanto adultos quanto crianças, certo? O cartaz, ele é lindo, ele é colorido, ele chama atenção, né? Por quê? Porque ele precisa fazer com que as pessoas se engajem nessa campanha. Então, todas as estratégias de cor, de escrita que tem nesse cartaz fazem com que os adultos prestem atenção nele e também as crianças. Ok, e para quem será que a Clara Gomes pensou na tirinha? Em quem será? Qual é o público-alvo dela? Será que é só crianças, só adultos? Não, é para tanto adultos como para crianças também. Porque adultos podem ler tirinhas? Claro, para se divertir. Crianças também podem fazer leitura de tirinhas? Sim, também. Tá? Então, ambos os textos pensaram, né, foram pensados para atingir tanto adultos como crianças. Muito bem. E para quê? Com qual finalidade? Qual é a finalidade do texto número 1? A finalidade desse texto é divulgar aquela campanha publicitária. Fazer a divulgação para que todas as pessoas conheçam essa campanha e participem, doem brinquedos, certo? E a segunda, qual que é a finalidade de uma tira? É divertir o leitor. Então, quando você está cansado, quando você quer relaxar um pouquinho a sua cabeça, quando você está cansado de fazer leituras de estudo, você pode fazer leituras pensando na sua diversão. E por fim aqui eu tenho onde encontramos. Onde que encontramos o texto número 1 e onde que encontramos o texto número 2? Vamos ler? Encontro o texto número 1 em rádio, em TV, na internet e murais. Lembram dos murais, né? Então, essas propagandas, elas são amplamente divulgadas, tanto pela televisão quanto pelo rádio, né? De diferentes formas. Os principais aqui são esses: rádio, TV, internet e murais. E onde será que nós encontramos as tiras, o texto número 2? Onde será que você encontra tirinhas? Encontramos na internet, porque esta eu encontrei na internet, e encontramos também em livros. Certo, crianças? Então agora nós encerramos a comparação entre os textos, que é bem importante de a gente fazer para que a gente possa compreender um pouquinho mais, tá? Então vamos pensar aqui.
retiramos brinquedos e entregamos alegria. O slogan, um cartaz, que é o nosso texto número 1, ele tem um assunto que é doação. Ele foi escrito para quem? Para crianças e adultos. Para que ele foi escrito? Para divulgar uma campanha publicitária. E onde que nós encontramos? Rádio, TV, internet e murais. E o texto número 2, que é uma tirinha que falava sobre atitudes de humanidade. Esse era o assunto principal daquela tirinha, pensado em atingir tanto adultos quanto crianças, com a finalidade de divertir as pessoas. E pode ser encontrado em internet e livros. Tudo bem? Fizemos a comparação bonitinho, né? Vamos para a nossa próxima atividade? Muita atenção na sua tela, porque agora eu preciso que você faça a leitura desta sílaba. Que sílaba é essa? O que você leu? Essa aqui? Que sílaba é? Sílaba Rá. Muito bem, sílaba Rá. Então vamos ler esta sílaba dentro de uma palavra? Vamos lá? Que palavra é essa? Ração. Fale de novo. Ração. O que é ração? O alimento dos animais. Muito bem. Ração. Tá, e agora que palavra é essa? É o mesmo Rá? É o R e o A. Mas leia essa palavra. Faça a leitura. Caramelo. O personagem caramelo. É o caramelo. Caramelo. Mas espera aí. Como que ficou a pronúncia desta sílaba? Nós não tínhamos feito a leitura aqui, Rá, nesta palavra ração, e aqui agora é caramelo? Como assim? Vamos pensar. Agora, eu quero que você faça a leitura dessa sílaba. Que sílaba é essa aqui? É a sílaba ri. Eu tenho certeza que você já está pensando em uma diferente possibilidade aí. Tenho certeza. A princípio, essa é a sílaba ri. Muito bem. Da mesma forma que eu faço a leitura do nome Rita. Ri de Rita. Muito bem. E agora, nesta palavra? Maria. Fale comigo. Maria. Foi a mesma pronúncia que você fez no nome da Rita? Foi a mesma pronúncia que você fez na sílaba ri? Na leitura da sílaba? Diferente, né? A Maria quem é? É a Maria Joaninha Cascudo, né? A nossa personagem. Muito bem. E agora? Tenho certeza que você vai parar para pensar mais uma vez. Que sílaba é essa? É a sílaba ru. Fala comigo. Ru. Muito bem. A sílaba ru está dentro desta palavra. Que palavra é esta? Rua. Rua. Muito bem. Agora, será que é o mesmo ru que está aqui no canguru? O que aconteceu com a sílaba que agora não é mais ru? Rua. Canguru? Não, é canguru. Muito bem. Eu vou trazer para vocês algumas palavras e a gente vai fazer algumas reflexões a partir dessas palavras para que vocês consigam compreender o porquê que acontece isso na língua portuguesa. Vamos lá? Observem o meu quadro aqui, ó. Eu trouxe palavras que estão aqui na minha mesa. Vou apresentar para vocês cada uma delas. Algumas têm o R no começo da palavra. Outras palavras têm o R no meio da palavra. E tem outra situação ainda que algumas sílabas têm 2 R's. Trouxe palavras, então, para que a gente possa completar este nosso quadro. E eu espero que você me ajude refletindo junto comigo. Tudo bem? A primeira palavra você já fez a leitura, tá? Que palavra é essa? Que palavra é essa aqui? Consegue fazer a leitura? Caramelo. Quem é o caramelo? É o personagem da tirinha que nós fizemos a leitura. Muito bem. Onde está a posição da letra R nesta palavra? Está aqui no meio. No meio do quê?
no meio de duas vogais. A letra R está entre duas vogais. Se a letra R está entre duas vogais, como que fica a pronúncia desta sílaba? Fica fraca, fica branda. Caramelo. Veja, ela está entre duas vogais. Então, ela está fraquinha. Tudo bem? Comecem a perceber isso. Agora, eu trouxe para vocês o nome de um animal. Que animal é esse? Consegue enxergar bem? Esse animal é a raposa. Raposa. Como que está o som aqui dessa sílaba? Como que está a pronúncia da primeira sílaba? Ra. Forte, potente. Raposa. Diferente do ra do caramelo, né? Ele está bem forte. Muito bem. Então, percebam daqui para frente, a partir das próximas palavras que eu vou trazer, que quando a letra R é a primeira letra da palavra, esse R sempre vai ser forte. Nenhuma palavra vai começar com dois R's. Nunca, jamais. Mas este R aqui, quando ele vir por primeiro na palavra, quando ele for a primeira letra da palavra, ele vai ser forte, potente. Quando a letra R vier entre duas vogais, ele vai ser brando, fraquinho. Muito bem. Agora tem uma outra palavra para vocês. Esta palavra aqui, ó. Faça a leitura. Como que está o som da sílaba com a letra R? Terra. Nossa, é muito forte. É forte mesmo. Peraí, mas as duas letras R aí estão entre duas vogais. Você não falou, professora, que entre duas vogais eu tenho uma letra R só e é um R fraquinho? Só que eu não falo tera. Quando a palavra exige que seja forte, que a sílaba seja forte, eu coloco dois R's então. Porque eu não falo tera, eu falo terra. Mesmo estando entre duas vogais, se a palavra, se a sonoridade da palavra exige que seja forte, coloque dois R's na escrita, porque você vai estar certo. Tudo bem? Então, vamos fazer a nova reflexão. R no início, forte. R no meio de duas vogais, fraquinho, brando, bem calmo, caramelo. Quando a palavra exige essa potência, mesmo estando entre duas vogais, dois R's. Muito bem, crianças. Próxima palavra. Eu tenho aqui a palavra rica. Percebam, o som do R ficou potente, ficou forte. Ele está no início, comprovando a nossa reflexão. Letra R no início, forte. Um animal aqui agora. Já fizemos a leitura deste animal hoje. É o canguru. Veja, ele está entre duas vogais e eu não falo canguru. Não, é canguru. É o R brando, ele está entre duas vogais, então eu falo ele fraquinho. Canguru. Muito bem. Próxima palavra eu tenho o... Quem é? Burro. É um animal. Burro. Vejam que a pronúncia exige força. Burro. Se eu colocar um R só, vai ficar buro. Eu não falo que o nome daquele animal é buro. Não, é burro. A pronúncia exige essa força, a pronúncia exige essa potência, então eu coloco dois R's mesmo estando entre vogais. Aqui. Muito bem. Vamos pensar agora num alimento. Num alimento. Que alimento é este? Repolho. Olha como que ficou a pronúncia da primeira sílaba. Re, bem forte, né? A letra R está no início, então é forte. Letra R, re. No nome da
Maria, Joaninha, cascudo. No nome da Maria, ele é brando. Eu não falo Maria, eu falo Maria. Está entre duas vogais, entre a letra A e a letra I. Está aqui no meio. Então é brando, é um R fraquinho. Maria. Num outro alimento, eu tenho o arroz. Eu não falo arroz, eu falo arroz. O nome do alimento permite que seja forte, ele pede para que seja forte. Então eu coloco, mesmo estando entre duas vogais, eu coloco 2 R's. Nunca tenha essa dúvida. Não tenha dúvidas que você sempre vai acertar a escrita, tá bom? Vamos falar sobre um outro alimento agora? Que alimento é este? Abóbora. Abóbora. Veja, ele está brando, ele está fraco, porque ele está entre duas vogais. Então, onde que eu coloco essa palavra? Eu coloco aqui no R no início? Não. No meio? Sim. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui a nossa abóbora. Agora, o nome de uma pessoa. Ou melhor, o sobrenome de uma pessoa. Quem é? É o Barreto. Veja, eu não falo Bareto, eu falo Barreto, bem forte, né? O nome exige, né, essa força, então eu coloco 2 R's na escrita, tudo bem? Coloco aqui o nome do Barreto. E tem um super importante, um nome super importante, o nome de uma cidade. Que cidade é essa? Você conhece essa cidade aqui? Conhece sim. Essa aqui é a cidade de Curitiba. Como que é aqui a leitura dessa sílaba? É branda, é fraquinha. Curitiba, porque está entre as vogais U e a vogal I. Tudo bem? Então eu coloco Curitiba aqui com R no meio. Tudo bem? Certo? Compreendido? Ouviu tudo bem bonitinho? Então vamos fazer a leitura? Vamos lá. Palavras com R no começo, eu tenho raposa, rica e repolho. R forte. Nunca, nenhuma palavra começará com 2 R's. Nunca. Não tem essa dúvida. R no meio. Quantas palavras a professora trouxe? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Vamos ler? Caramelo, canguru, Maria, abóbora e Curitiba. Muito bem. E por fim, 2 R's. Quando a palavra exige essa potência e a letra R está no meio de 2 vogais, eu coloco mais um R. A palavra terra é um exemplo. A palavra burro. A palavra arroz. E a palavra, o nome Barreto, né? Barreto, falar forte assim, tá bom? Então agora, debaixo do número da aula, eu preciso que você organize seu caderno para fazer a atividade. Vamos lá? Então a primeira coisa, você presta atenção primeiro, tá bom? Não comece a escrever já. Preste atenção para que você entenda tudo que nós vamos fazer aqui, tá bom? Veja lá, a professora escreveu lá, R no começo. R no começo. Muito bem. Você vai fazer um tracinho, tá? Um tracinho na vertical. Porque aqui no meio você vai escrever R no meio. E vai fazer um outro tracinho na vertical. E aqui no último pedacinho da folha, você vai escrever RR. Certo? Então, exatamente aquilo que eu trouxe para vocês lá no nosso quadro, eu vou pedir para que você escreva no seu caderno, tá bom? R no começo, aí um tracinho na vertical, R no meio, um tracinho na vertical e 2 R's. Só que cuide pro tamanho da sua letra não ficar muito grande, que daí não vai caber na extensão do seu caderno, tá bom? Eu vou dar um tempinho para que você faça isso aqui bem bonitinho, que eu já volto.
Tudo pronto? Caderno ajeitado? Então agora eu preciso que você pense. Aí na sua casa, se você quiser consultar alguma pessoa que está perto de você, se você quiser consultar um livro também, eu quero que você pense em duas palavras, duas. Se você conseguir uma, tudo bem também. Que tenha R no começo, que tenha R no meio e que tenha dois R's. Alguma palavra vai começar com dois R's? Jamais, nunca. Então, eu vou dar um tempinho para que você escreva pelo menos duas palavrinhas de cada, tá bom? Tempinho para você e eu já volto.
Será que você conseguiu realizar essa atividade? Se você não conseguiu, não tem problema, faça junto comigo agora, porque eu vou tentar adivinhar o que as crianças pensaram aí em casa. Palavras com R no começo, duas possibilidades. Será que você colocou a palavra roupa? Ou será que você colocou a palavra razão? Vejam a pronúncia da primeira sílaba. Roupa, razão. Veja como o R é mais forte. Diferente das palavras que tem o R no meio, né? No meio de duas vogais. Aqui eu tenho o nome de uma pessoa que é a Débora. Será que você escreveu o nome da Débora? Ou será que você escreveu a aranha? Lembra da musiquinha da Dona Aranha? E com dois R's? O que será que você escreveu? Vou tentar pensar, vou tentar adivinhar. Atenção, eu trouxe o barro, que é a mistura de terra com água. Barro, muita sujeira. Barro, dois R's. E também eu tenho a jarra de colocar água, de colocar suco, certo? Então, esses aqui são exemplos de palavras com R no começo, R no meio, entre duas vogais e dois R's. Tudo bem? Vamos para o nosso alfabeto agora? Vamos lá? Se você quiser mais tarde colocar mais palavras, está liberado, tá bom? Vamos para o nosso alfabeto então. Olha quem que eu trouxe. Já que estávamos falando de letra R, eu trouxe a aranha. A aranha com letra imprensa maiúscula, letra imprensa minúscula e letra cursiva. Trouxe também a jarra, porque a jarra eu escrevo com dois R's. Jarra com a letra imprensa maiúscula, minúscula e cursiva. Vamos colocar essas palavras então lá no nosso alfabeto? Então agora, crianças, com o nosso alfabeto e com as letras, vamos alterar? Vamos fazer a alteração enquanto fazemos a leitura do alfabeto, tudo bem? E já na primeira letra, já vimos que vamos precisar fazer a alteração, porque na letra A temos a palavra agasalho, com letra maiúscula, com letra minúscula e com letra cursiva. Agasalho deixa de ser um referencial para a letra A? Nunca. Ele só não vai estar presente no nosso alfabeto. Ele estará na sua memória. Tudo bem? Memória de palavras. Então, vamos tirar o agasalho daqui e vamos colocar agora a palavra aranha. Muito bem. Conforme já lemos, temos lá a aranha com letra maiúscula, minúscula e cursiva. Continuando, letra B, C, D, E, F, G, H, I e a letra J. J do quê? Da palavra jarra, que nós fizemos a leitura. Jarra com dois R's. Jarra com letra maiúscula, letra minúscula e letra cursiva. Vamos acrescentar a jarra aqui, porque não temos nenhum outro referencial para retirar. E assim continuamos a leitura. Letra K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, o Y e o Z. Dessa forma, nós encerramos a nossa aula de hoje. Um beijo para você e fique bem! Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito.
E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Totmeia, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Totmeia. E o incrível é que a múmia Totmeia ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.